Então, do que a gente falou ontem? Basicamente, ontem a gente deu uma retomada nas células. Então, a gente tem dois tipos básicos celulares, as células procariotas e as células eucariotas. Células procariotas são aquelas que a gente encontra nas bactérias e nas arqueobactérias que não possuem uma proteção no DNA. Essas são as procarióticas, antes da carioteca. Essas células procarióticas são as células mais simples, são células que podem apresentar outras estruturas de proteção, mas no mínimo, do mínimo, elas vão apresentar membrana plasmática. Membrana plasmática é uma estrutura que define célula, citoplasma, DNA, material genético do tipo DNA, e ribossomos. Essas são as 4 características para eu chamar célula de célula. Se não tiver essas 4 características, o ser ou o organismo, ele não é vivo, não possui uma célula. Na célula eucariótica, a célula eucariótica já possui uma membrana que isola o núcleo, isola o DNA do restante da célula, então é uma membrana protetora. E além de possuir essa membrana protetora em volta do material genético, ela ainda possui membranas internas, subcompartimentos internos, que a gente vai chamar de organelas, que a gente vai ver nas próximas aulas, aí na apostila 4, o tema da apostila 4 da biologia A são as organelas celulares. E essa célula apresenta núcleo, apresenta carioteca, apresenta membranas internas e apresenta a famosa mitocôndria. Aí, Gabi, ontem eu falei daquela tua pergunta sobre o mesossomo, que eu lembro que eu tinha ficado de responder e não respondi naquele dia. Eu assisti a aula de novo e vi que eu não tinha respondido. O que é o mesossomo? O mesossomo é uma especialização da membrana plasmática que a gente encontra em algumas bactérias, que é como se fosse uma cavidade, é uma cápsula, uma cúpula invaginada, ou seja, para dentro da célula, é como se fosse uma cuba, onde eu vou encontrar as estruturas relacionadas com a fosforilação oxidativa, com a produção de energia da célula. Não são todas as bactérias que apresentam, e nas células eucarióticas, a gente encontra essa estrutura de mesossomo dentro da mitocôndria bem desenvolvido, que é o que eu falei para você, né, naquela aula. O que a gente encontra nas células eucarióticas é um mesossomo muito desenvolvido dentro da mitocôndria, e esse mesossomo acaba se tornando as cristas mitocondriais. Então, a crista da mitocôndria é como se fosse uma evolução do mesossomo. Então, o mesossomo é essa cúpula, que é uma especialização da membrana plasmática da bactéria, de algumas bactérias, onde a gente vai encontrar as estruturas de produção de energia. E aí, essas células eucarióticas a gente divide em 4 tipos, 2 com parede, 2 sem parede. As 2 com parede, célula fúngica e a célula da planta. Ambas possuem uma parede. Parede celular é uma estrutura externa à minha célula, externa à membrana plasmática, que pode ser constituída de carboidratos ou de proteínas. No caso dos fungos e das plantas, ela é constituída de carboidrato. Nas plantas, o carboidrato é a celulose. Nos fungos, o carboidrato é a quitina. Em algumas bactérias, a parede celular ela aparece como uma estrutura de proteína, uma estrutura proteica. As células que não possuem uma parede celular, eucarióticas sem parede, são células animais, que é basicamente o que a gente vai estudar aqui para frente na biologia A, e as células protistas. São os dois que apresentam não apresentam parede celular. Mas todas elas, toda e qualquer célula apresenta membrana plasmática, isso a gente não pode nunca esquecer. E essa membrana plasmática ela é igual para todo mundo, ela tem uma constituição básica. Qual que é essa constituição básica de membrana plasmática? Ela é uma bicamada fosfolipídica, eu falei isso para vocês ontem, que ela é bi porque ela forma 2 fases, uma fase interna e uma fase externa. Fosfolipídica, porque ela é constituída por fósforo e por lipídio, já mostro no próximo slide. Então, é uma bicamada fosfolipídica, não esqueçam nunca disso. Essa é uma característica importante das membranas plasmáticas. Ela é constituída de lipídio porque o lipídio não se mistura com a água e consegue formar diferentes fases, diferentes partes daquela célula, uma parte interna e uma parte externa.
Além do fosfolipídio, que é a grande constituição da membrana, a gente encontra algumas outras coisas imersas na membrana, ou seja, dentro da membrana. A gente encontra colesterol. O colesterol, ele é um tipo de gordura importante na fluidez dessa membrana, ela deixa a membrana mais rígida ou mais dura, dependendo da necessidade da célula, mas o colesterol é um importante lipídio de membrana, dando para essa membrana uma certa rigidez, uma certa firmeza. Eu ainda encontro estruturas que são proteicas na membrana, que podem servir como canais, como poros de entrada e de saída de substâncias. Eu posso ter estruturas que dão firmeza, que dão sustentação para a membrana, então proteínas que atravessam a membrana dando sustentação. Eu tenho proteínas que podem estar dentro, numa parte interna somente da membrana. Normalmente essas proteínas que estão só na parte de dentro da membrana são relacionadas com o citoesqueleto da célula, são a parte que dá sustentação para a célula. E existe uma parte importante da membrana plasmática que está sempre por fora, e aí olha o grande detalhe, está sempre por fora, que são as glicoproteínas ou os glicolipídios, os glicídios, que são estruturas de membrana que servem para reconhecimento celular. São elas que vão identificar o que está por fora da célula. Reconhecimento sempre tem que estar para fora, não adianta eu reconhecer aquilo que está dentro da minha célula. O que está dentro eu sei que está dentro. O que eu preciso reconhecer é aquilo que está lá fora, então a gente sempre vai encontrar a glicoproteína na parte de fora. Essa é a característica geral do fosfolipídio, a gente falou sobre isso ontem. O fosfolipídio, e aí eu preciso retomar essa informação com vocês, porque isso aqui é muito importante. Esse fosfolipídio tem uma parte polar porque ela tem eletricidade, ela tem um polo elétrico, esse polo elétrico é negativo, porque o fósforo é uma estrutura negativa. E tem uma região que é apolar. A região apolar é uma região sem polo elétrico, sem carga elétrica, que é a região do lipídio que sempre está para dentro. Então, os lipídios sempre estão voltados um para o outro e as fases polares são sempre voltadas para a parte externa. Seja a parte externa do meio externo ou seja a parte externa da membrana para o meio interno. Então, eu tenho sempre uma cabeça voltada para fora e uma cabeça voltada para o meio interno da célula. E no meio dessas cabeças a gente encontra as caudas de lipídio, as caudas de gordura. Por que a gente tem essa fase que está voltada para o meio externo e uma fase que está voltada para o meio interno? Porque tanto dentro quanto fora tem água, e aí se eu tenho essas duas camadas aqui, a fase polar de uma cabeça entra em contato com a água de fora, a fase polar da outra cabeça entra em contato com a água da parte de dentro. Agora, essa diferença de potencial elétrico, ela é importantíssima porque ela é uma das coisas que vai gerar isso aqui, ó, que a gente chama de seletividade da membrana. Então, as nossas membranas plasmáticas, elas vão realizar seletividade, elas vão selecionar quem entra e quem sai, e uma das coisas que faz esse processo de seletividade é essa diferença de polos elétricos entre a região da cabeça e a região apolar das caudas lipídicas. Então, função de membrana é selecionar quem entra e quem sai, é isolar a célula do meio interno, isolar a região interna da região externa da célula e identificar o que está por fora. Ela tem essa estrutura de mosaico fluido, porque ela constantemente está se mexendo, e esse movimento é importante para manter essa célula sempre... É como se esse movimento, que a gente chama de mosaico fluido, mantém a seletividade, ajuda na seletividade do que está entrando e do que está saindo, tá? É como se eu entrasse em contato o tempo todo com todas as coisas que estão em volta da célula. Mas, do transporte de membrana especificamente, talvez esse seja um dos conteúdos da bioquímica mais importantes. Ele sempre cai, alguma coisa sempre cai de transporte. A gente tem dois tipos de transporte, eu falei para vocês pensarem no busão. Ônibus lotado, quando você está saindo, você está indo a favor do gradiente. Quando você está dentro do ônibus lotado, está saindo, você está indo a favor do gradiente de concentração, é fácil de sair. Agora, tenta entrar num ônibus lotado, você está indo contra o gradiente de concentração, você está sendo empurrado ou você está querendo entrar no ônibus cheio. Se você quer entrar no ônibus cheio, tem que ter paciência e tem que gastar energia para isso. Então, quando eu estou indo a favor do gradiente de concentração, ou seja, eu estou indo do lugar que é mais concentrado para o lugar que é menos concentrado, eu não gasto energia nesse processo.
Se eu estou indo ao contrário do gradiente de concentração, ou seja, eu quero ir para o lugar que está mais cheio, eu preciso ir para o lugar que está mais cheio, então eu estou indo contra o gradiente de concentração, eu sempre vou gastar energia para isso. E a gente falou da difusão simples, que é quando eu tenho moléculas pequenas, moléculas sem carga elétrica, que a membrana não confere resistência, ou seja, elas simplesmente vão passar de um lado para o outro. E elas normalmente são moléculas muito pequenininhas. Elas vão simplesmente passar. Então, elas vão sair do lugar mais concentrado para o menos concentrado. São moléculas cuja membrana não faz a menor diferença. Quando a gente fala de osmose, é passagem exclusivamente de água. A água vai sempre no sentido de solubilizar a solução, ou seja, vai dissolver uma solução. Se ela vai dissolver a solução, ela está indo para o lugar que tem a solução em maior concentração, tentando dissolver. Só que é um transporte passivo. E aí, normalmente, a osmose dá esse bug na nossa cabeça. Por quê? A água, ela está tentando ir para o lugar onde está mais concentrado de solução. E aí eu falei para vocês lembrarem desta fórmula aqui, ó. Lembra dessa fórmula? Solução igual a soluto por solvente. Essa aqui é importante a gente ter na cabeça para falar de osmose. A solução, quando ela está hiperconcentrada, significa que eu tenho muito soluto e pouco solvente. O solvente é a água. Então, a água ela está indo para o lugar onde tem menos água. Porque se tem menos água, a concentração está maior. Então, ela não fere a regra de ir do menos concentrado para do mais concentrado para o menos concentrado. Porque aí estar indo do mais concentrado para o menos concentrado é em relação à água e não à solução por completa. E aí eu falei para vocês terem na cabeça alguns termos, que são os termos isotônico. Isotônico é quando os dois lados têm a mesma quantidade de solução, têm a mesma concentração da solução. Se ela tem a mesma concentração da solução, a água não sai e nem entra. Quando eu sou hipotônico, eu tenho um meio, um lado, que tem menos concentração do que o outro. Se esse aqui é hipotônico, então esse outro lado ele é hipertônico, tá? Então, as ideias de hiper, iso e hipotônico dependem daquilo que você está comparando. Sempre preciso dar uma medida de comparação. Toda questão precisa te dar uma medida de comparação. Porque você não pode dizer que uma concentração é isotônica se ela estiver sozinha. Não existe concentração que é isotônica sozinha, não existe concentração que é hipertônica sozinha. Ela é sempre hipertônica em relação a alguma coisa, ela é sempre isotônica em relação a alguma coisa, e ela é sempre hipotônica em relação a alguma coisa. E aí o que faltou a gente falar ontem era desta parte aqui, vai lá, que é o transporte passivo do tipo de fusão facilitada e o transporte ativo. No transporte passivo do tipo de fusão facilitada, a gente tem um pequeno detalhe, que são moléculas que precisam ir a favor do gradiente de concentração, ou seja, elas têm que entrar ou sair de acordo com as suas concentrações internas ou externas. Então, se dentro da célula tem pouco, ela tem que entrar. Só que são moléculas muito grandes, que não conseguem simplesmente atravessar a membrana. Então, eu preciso de um auxiliador, eu preciso de um facilitador. E esses facilitadores podem ser proteínas canais ou proteínas transportadoras. Proteína canal é um canal, literalmente, é um cano que atravessa a membrana, é uma proteína que tem um buraco no meio. Esse buraco no meio só deixa passar um determinado elemento. Então, se é um canal de cálcio, só vai deixar cálcio passar e ele fica aberto. Pode ficar aberto o tempo todo ou pode abrir e se fechar dependendo do momento. Quando eu tenho uma proteína transportadora, é esse gifzinho que está mostrando aqui do lado. Ela cata de um lado e joga para o outro. Cata de um lado e joga para o outro. Ela não é um canal aberto o tempo todo. Ela é uma proteína que vai pegar de um lado e vai transportar para o outro. Veja, olha que óbvio.
Se eu sou uma proteína transportadora, eu estou transportando. Eu vou tirar de um lugar e vou colocar no outro. Onde que acontece esse tipo de transporte, que é o mais clássico de todos? É o tipo do transporte da glicose. Glicose é uma molécula com 24 átomos, C6H12O6. Então, a gente tem uma estrutura que tem 24 átomos. 24 átomos é uma estrutura muito grande. Essa estrutura muito grande não consegue passar por entre os canais, por entre os fosfolipídios. Então, eu tenho uma proteína que vai transportar a glicose de um lado para o outro, sempre a favor do gradiente de concentração. Essa proteína aqui, essas proteínas da difusão facilitada, dependem da concentração da molécula. Quando a gente come, por exemplo, acabei de me alimentar, comi ali uma coisa doce. Comeu o doce, comeu o chocolate depois do almoço, colocou o chocolate para dentro, o que acontece com o açúcar do teu sangue? Ele sobe. Esse açúcar do teu sangue que subiu, ele precisa entrar dentro da célula. Como que ele vai entrar dentro da célula? Vai usar as proteínas transportadoras. Mas essas proteínas transportadoras só estão funcionando nesse momento porque tem bastante açúcar no seu sangue. Conforme a quantidade de açúcar no sangue diminui, essas proteínas param de funcionar. Sushi? Então, aqui a gente ainda está falando de uma difusão que depende da diferença de concentração. Ela está indo do lugar mais concentrado para o menos concentrado, seja o canal ou seja a proteína transportadora, mas elas precisam de diferença de concentração. Elas precisam de alguma coisa que ajude elas a entrar, porque elas são estruturas muito grandes ou são moléculas carregadas positivamente ou negativamente. Lembra que a gente falou que aquela membrana tem uma região polar e apolar? Se ela tem uma região polar e apolar, ela gera uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial causa aí o bloqueio de moléculas que são carregadas. Então, eu preciso de canais, normalmente os canais estão vinculados a moléculas carregadas. Então, os poros, esses canais são mais para íons, e as proteínas transportadoras são mais de estruturas grandes, glicoses, aminoácidos e, no geral, estruturas maiores. SUSI? Então, transporte passivo sempre a favor do gradiente de concentração, estou indo do mais para o menos. Ele pode acontecer de uma forma simples, que é quando moléculas elas atravessam a membrana, elas vão atravessar por esse espaço da membrana aqui, porque a membrana não confere resistência. São moléculas que não podem ter cargas elétricas e precisam ser muito pequenas. Aí a gente tem o transporte passivo também, a favor do gradiente de concentração, que a gente chama de difusão facilitada. A difusão facilitada também vai usar a diferença de concentração para que o transporte aconteça, mas aqui, ao contrário da difusão simples, são moléculas grandes e são moléculas carregadas, na sua grande maioria. Moléculas carregadas vão ser transportadas normalmente pelos canais, que são poros, aberturas dentro da membrana, e as moléculas, as estruturas que são grandes, né, que têm um maior volume de átomos, normalmente são carregadas por proteínas ou por proteínas transportadoras. Tudo bem? E aí agora a gente começa a falar do transporte ativo. O transporte ativo, um dos grandes exemplos de transporte ativo é a famosa bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, ela faz a mudança, ela faz a troca de sódio e de potássio do meio interno para o meio externo da célula e vice-versa. Por que ela é um exemplo de transporte ativo? Porque existem vários tipos de transporte ativo, outros dois deles a gente vê ao longo do nosso ano aí, que são a produção de energia usando as bombas de H+, lá na mitocôndria, e a gente ainda tem o transporte ativo lá na nossa musculatura, que são os canais de cálcio. Mas a bomba de sódio e potássio, ela é meio que difundida aí, ela existe em praticamente todas as nossas células, e ela é o maior exemplo, ou o melhor exemplo que a gente encontra de transporte ativo. Para ser transporte ativo, eu preciso ir contra o gradiente de concentração. Ou seja, eu estou num lugar que é menos concentrado, mas eu preciso estar no lugar que é mais concentrado, da minha molécula em específico. Então, eu estou indo sempre contra o gradiente de concentração, tá? Se eu estou indo contra o gradiente de concentração, é como se assim,
A química diz que tem que ir do mais para o menos. Quimicamente falando, ela vai entrar. Mas a fisiologia, a estrutura do organismo, a necessidade fisiológica daquele ser, precisa que isso seja invertido. Ele precisa ir contra o que a química está mandando. Se eu preciso ir contra o que a química está mandando, eu preciso dar alguma coisa para que aquilo ali funcione. Eu preciso dar alguma coisa em forma de energia para que esse processo funcione. O que se dá como moeda de troca para que esse processo todo funcione é um ATP. ATP é a molécula energética do nosso organismo e toda vez que uma bomba de sódio e potássio precisar mandar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, ela gasta uma molécula de ATP. Ela fosforila, ela oxida uma molécula de ATP. Oxidando uma molécula de ATP, eu libero energia suficiente para puxar 2 sódios para dentro e mandar 2 potássios. Puxar 2 potássios para dentro e mandar 3 sódios para fora. Sempre nessa sequência. Toda vez que uma bomba de sódio e potássio precisar funcionar, ela manda 3 sódios para fora e, ao mesmo tempo, joga 2 potássios para dentro. Toda vez que ela fizer isso, ela hiperconcentra sódio fora da célula e hiperconcentra potássio dentro da célula. Onde que isso ocorre em grande quantidade no nosso organismo? É dentro das células nervosas. Então, os nossos neurônios, eles usam esse processo para gerar uma diferença de potencial elétrico na membrana. E gerando essa diferença de potencial elétrico da membrana, eu consigo passar os impulsos elétricos. A gente vai ver como é que funciona o impulso elétrico lá para frente, mas ele se usa desse mecanismo de diferença de potencial para que se consiga mandar a informação nervosa, a informação elétrica para frente. Em todas as nossas células isso aqui acontece, mas na célula nervosa ele é de extrema importância para o funcionamento dessa célula, tá? Então, bomba de sódio e potássio é o nosso melhor exemplo de transporte do tipo ativo. Eu estou indo sempre contra o gradiente de concentração. Então, olha lá. Toda vez que eu mandei 2 potássios para dentro, mandei 3 sódios para fora, gastei 1 ATP. 2 potássios para dentro, 3 sódios para fora, gasta 1 ATP. Sempre nessa sequência. Tudo bem, pessoal? As bombas de cálcio e bomba de hidrogênio são um pouquinho diferentes, mas a gente vai ver elas especificamente em cada momento onde elas vão aparecer. Tranquilo? Susi? E aí a gente tem o último transporte, que é o transporte. Ele é considerado um transporte ativo, porque ele gasta energia na formação da vesícula, na construção da vesícula. Que é quando o transporte mediado por vesículas, é o que a gente chama de transporte de massas. Ou seja, eu estou transportando uma coisa muito grande, uma grande quantidade de moléculas. E a gente tem 2 tipos, a endocitose e a endocitose e a exocitose. Endocitose é quando eu estou trazendo coisas para dentro. Então, endocitose, eu estou puxando coisa para dentro da minha célula. Essa coisa pode ser uma partícula sólida, uma estrutura grande, e aí, quando ela for uma estrutura grande e sólida, a gente chama de fagocitose. Quando forem partículas grandes, mais líquidas, dissolvidas, a gente chama de pinocitose. Fago é comer, pino é beber. Então, pinocitose, moléculas líquidas, estruturas líquidas, e fagocitose, estruturas sólidas. E aqui as endocitoses mediadas por receptores são muito utilizadas pelo nosso sistema de defesa quando a gente tem reconhecimento de partículas virais, por exemplo, que precisam ser destruídas ou que o vírus está estimulando a entrada da sua estrutura para dentro da célula. Susi? E aí uma coisa que é importante que a gente tenha na cabeça, como é que funciona, como é que é ler os gráficos desse tipo de transporte, porque comumente os transportes caem em forma gráfica. E aí saber ler o gráfico é importante para a gente entender como é que os transportes funcionam. Então, olha lá, quando eu estou falando de uma difusão simples, se a membrana não me confere nenhuma resistência, conforme eu aumentei a concentração, eu aumento a velocidade. Aumentei a concentração, eu aumento a velocidade. É sempre um gráfico linear, porque a membrana não está fazendo diferença nenhuma, então a velocidade de reação depende diretamente da
concentração. Quando a gente fala de um transporte ativo ou de uma difusão facilitada, vale para os dois, tanto a difusão facilitada quanto o transporte ativo. Como a membrana conferiu resistência àquelas moléculas, ele não depende só da diferença de concentração, ele depende também da disponibilidade de proteínas. Então, ele precisa que aquela proteína de transportadora, ou o canal, ou a proteína transporte, elas precisam estar livres, elas precisam estar disponíveis para que aquilo funcione. Então, quando a gente fala de transporte ativo, olha lá, o transporte ativo e a difusão facilitada. Ambos têm o gráfico igual. Por quê? Ele sobe, ele é muito rápido no início, porque todas as moléculas, todas as proteínas estão disponíveis, mas chega um momento em que as proteínas que vão fazer o transporte estão saturadas. Quando a proteína que está fazendo o transporte, seja difusão facilitada ou transporte ativo, estão saturadas, vai chegar aqui e depender da disponibilidade da proteína. Então, ele estabiliza, ele é muito rápido no início, ele forma uma curva bem rápida, bem ágil no início, mas depois ele vai depender que uma proteína se livre, que uma proteína fique livre para que o transporte aconteça. Tranquilo? E aí fechamos essa parte, aqui é só um resumão de como que funciona esses transportes. Então, gases passam direto, moléculas que são solúveis em gordura passam direto, moléculas grandes precisam de um transportador. Moléculas grandes e carregadas precisam de transportadores. Quem passa direto? Moléculas que são pequenas, que não têm polo elétrico ou que são solúveis na membrana. Que são solúveis em lipídios que conseguem se dissolver na membrana. Tranquilo? Então, vou interromper meu compartilhamento aqui. Vamos para o próximo link, que daí eu vou começar a biologia C, ok? Então, nos vemos em 2 segundos.